A Grécia foi fundada por Heleno. Heleno teve um filho chamado Éulo. Éulo teve 7 filhos. Desses 7 filhos, 3 fundaram cidades importantíssimas na Grécia. Um deles, o próprio Átamas, da história do Velo de Ouro, fundou Orcômeno. Outro filho muito importante de Éulo foi Sísifo. Sísifo fundou Corinto. Outro filho que fundou uma cidade importante foi Creteu. Creteu fundou Ioco. Guardem esses nomes porque eles vão aparecer mais tarde. Agora nós estamos em Ioco, na cidade fundada por Creteu, neto de Heleno, fundador da Grécia. Os filhos de Éulo, os netos de Heleno, eram chamados de Eólios e tinham grande importância. Creteu casou-se com uma sacerdotisa de Poseidon. Ela já tinha um filho do próprio Poseidon. Creteu, devoto de Poseidon, aceitou criar o filho dessa sacerdotisa, mas avisou para ela que o herdeiro do trono seria um filho dele. Ela não criou objeções, Poseidon não se manifestou. Pélias, filho de Poseidon, foi criado por Creteu como se fosse filho. E Creteu teve outro filho, Éson. Éson seria o verdadeiro herdeiro do trono. Acontece que quando Creteu morreu, Pélias, um semideus muito mais forte, deu um golpe e tomou o trono para si. Éson era de uma natureza muito pacata, muito tranquila. Ele não se importou. Ele se recolheu, deixou Pélias governar. Ele olhava para o irmão até com uma certa reverência pelo fato de ser um semideus. Éson se casa e vive com medo de ter um filho homem, porque ele sabia que Pélias não se sentia ameaçado por ele, mas se ele tivesse um filho homem, Pélias poderia se sentir ameaçado pelo filho. E nasce um filho homem. Éson, temendo muito pela vida do filho, pois sabia da natureza belicosa do irmão, combina com a mulher e os dois decidem juntos entregar essa criança para Quiron. Ele fala: nós somos de uma linhagem importante da Grécia, é possível que ele aceite. Quiron é o centauro sábio. Geralmente ele era o que eles chamavam de preceptor, era uma espécie de professor. Era uma espécie de professor que incorporava a própria escola. Ele decidia toda a educação do jovem até a vida adulta. Eles levam a criança, que é o Jasão, para o Quiron, e Quiron aceita, fica com pena do pai da criança, aceita criar. A única coisa que o Éson pede para o Quiron é que jamais revele a origem do Jasão. Mas o Quiron não aceita. Ele fala: olha, enquanto meu pupilo for frágil, ele não saberá. Mas eu farei dele um grande guerreiro, um grande espadachim, um grande lutador de artes marciais, um grande caçador, um grande atirador de arco e flecha. E o dia que ele estiver pronto, eu contarei sim a sua origem. E então ele voltará para você, para a família dele, e tomará o lugar que lhe pertence por direito. Éson concordou, era justo, ficou feliz até. Ele voltou para Ioco e simularam o funeral da criança que teria nascido morta para Pélias. Pélias acreditou na simulação, a vida seguiu. Jasão segue criado por Quiron. Ele cresce, Quiron conta para ele
fala sobre as estrelas, ensina astronomia, ensina astrologia, ensina história da Grécia, ensina tudo que um nobre precisaria saber. Jasão cresce forte, saudável, e um dia ele mata um leopardo que estava atormentando os habitantes de uma cidade próxima. Quando Quiron vê o pupilo chegando coberto pela pele de leopardo, que ele mesmo matou, ele mesmo despelou, ele mesmo transformou em capa, a cabeça do leopardo servindo de capacete, Quiron reverencia o próprio pupilo. Então ele decide que Jasão está pronto. Quiron conta para ele primeiro a história do velo de ouro. Jasão fica muito encantado. Então Quiron conta para ele também que naquele mesmo dia, no oráculo de Delfos, houve uma profecia. E que o deus Apolo disse: um dia um eólio levou a pele do velo de ouro para Cólquida, mas um dia um eólio buscaria e traria de volta para a Grécia. Jasão ficou completamente encantado com essa história. Então, Jasão pergunta: Quiron, será que é sonhar alto demais ir buscar a pele do velo? Quiron diz: não, eu não acho que seja sonhar alto demais. Por quê sonhar alto demais? Você tem tudo para ser um grande herói. Mas Jasão lembra: ah, sim, mas eu não sou um eólio. E Quiron responde: quem disse? Jasão arregala os olhos, porque Jasão tinha uma tristeza íntima, é claro. O Quiron nunca havia lhe contado sobre a sua verdadeira origem. Quem eram seus pais? Evidente, todo mundo quer saber. Então Quiron conta a origem de Jasão. Jasão fica enlouquecido com a possibilidade de voltar, com a possibilidade de fazer justiça a seu pai, com a possibilidade de tomar de volta o trono, com a possibilidade até de buscar o velo de ouro. Mas ele não sabe por onde ele começa. O que eu faço? Eu vou buscar o velo, eu volto para casa, eu conheço meus pais? E Quiron fala: calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, você vai conhecer seus pais, volta para sua família. De lá você decide o que você vai fazer. Se você vai tomar o trono de volta para sua família ou se você vai atrás do velo de ouro. Ou quando você vai. E Jasão volta.